Pessoal, agora vamos falar a respeito aí da homotetia, tá? O que é homotetia? Como que a gente consegue, né, formar figuras utilizando a homotetia. Para quem quiser acompanhar aí no módulo 2, página 175 e 176 tem explicação, beleza? Em relação à homotetia, né, a gente vai ver aqui primeiro aí o que significa a palavra homotetia, né? O termo é devido, né, ao matemático francês Michael Chasles, né, em 1827, derivado do grego como composto de homo, né, similar, e tetia, posição. Por isso da palavra homotetia, né? Então, posição similar, né? Esse aí que é o matemático, né, pessoal, francês aí, o Michel Chasles, né? Eu acho que eu estou pronunciando de forma correta, né? Então, ele é de 1793, né, a 1880. E aqui, né, a respeito da monotetia, nada mais é com a transformação geométrica que preserva a forma da figura original, mas não necessariamente seu tamanho. É muito semelhante, pessoal, à questão lá da redução ou ampliação aí das figuras, né? A homotetia também é uma forma aí de você ampliar ou reduzir figuras, né? De tal maneira que essas figuras são chamadas de figuras semelhantes, né? Então, você pega uma figura, por exemplo, aí original, utilizando a homotetia, você pode reduzi-la ou ampliá-la, né? De acordo com o que você queira aí, tá bom? De acordo com a sua razão aí que você queira determinar aí também, que tem essa razão também dentro da homotetia, tá bom? Essas figuras, quando a gente está trabalhando com homotetia, são chamadas de figuras homotéticas, tá? Utilizando, é claro, a homotetia em si. Então, olha só para vocês verem que interessante, ó. A gente pode, né, igual eu disse, né, ampliar ou reduzir figuras, né, e as máquinas, normalmente as máquinas copiadoras, elas se utilizam, né, do princípio da homotetia, né, para poder fazer aí ampliação ou redução de figuras. Então, é uma pequena aplicação aí no dia a dia aí para vocês verem. Então, como que funciona, pessoal, a questão da homotetia? Funciona mais ou menos assim, ó. A gente tem uma figura aqui qualquer, né? Vamos desenhar uma figura aqui. Beleza. E aí a gente quer utilizar a homotetia para a gente pegar e, por exemplo, reduzir ou ampliar essa figura, né? Há três condições básicas aqui para a gente poder fazer isso daqui. A primeira, a gente tem, né, que a partir do desenho aqui, originar um centro qualquer, né? A partir desse centro, a gente tem que traçar alguns, né, segmentos de reta, de tal forma que esses segmentos passem pelos vértices, né? E no caso aí também, o que vai acontecer é que os seus ângulos correspondentes, eles também têm que ter essa congruência, tá? Então, mais ou menos assim, ó. A gente vem aqui, pega, por exemplo, coloca um centro aqui, né? E esse centro aqui, normalmente, a gente chama ele de centro O, né? O de origem, né? E a partir desse centro, pessoal, a gente vai construir alguns segmentos de reta. Aqui, pelo zoom, não dá para o professor Pedro fazer pontilhado, tá? Mas vocês façam aí pontilhadinho, bem bonitinho, que vai ficar bem legal. Então, deixa eu fazer a partir daqui. Então, eu vou construir isso aqui primeiro. Eu quero ele na cor vermelha, para ele ficar destacado. Vou fazer aqui, ó, uma corzinha vermelha. Para que eu quero ele na cor vermelha? Para ele ficar em destaque, ó. Ele vai passar ali pelo centro O, de tal forma que ele também vai cortar pelo vértice da figura, né? Então, a gente tem aí um segmento aí, né, que está passando por aquele ponto e passando exatamente em cima do vértice da figura. A gente vai fazer mais algumas, né, desses segmentos. Vou até colocar de cores diferentes aqui só para vocês verem, ó. Vai passar lá no centro O e tem que passar pelo vértice da figura. Novamente, né? Tem que passar pelo vértice, lá pelo ponto O, né? Claro, passar pelo vértice da figura também, né? Aqui passou pelo vértice da figura, tá tudo certo. Beleza.
Novamente, né? Mais uma vez, vai passar ali também pelo vértice e vai passar aí pelo centro da figura, oh, desculpa, pelo vértice da figura. Beleza, tá tudo certo. Então, a gente nota aí que ele passa, né, pelo aquele ponto O e ele traça os vértices das figuras, né? Deixa eu só colocar aqui, meninos, para vocês verem, ó. Esse daqui, ó, ele passa por baixo, né? Aqui, aqui também. E aqui também é a mesma coisa, né? Beleza, tá aí, passando pelos vértices, né? Como que eu posso, por exemplo, fazer uma figura homotética, né, em relação a essa figura aqui, né? Eu posso fazer da seguinte maneira, deixa eu só marcar os vértices aqui, vamos colocar aqui, ó, vérticezinho aqui, uma aqui, mais uma aqui, ó. Beleza? Outra coisa que é interessante, vocês notarem o seguinte, que ela passou apenas, né, por um dos vértices, né? Ela não passa por outros vértices, né? E a gente tem aqui o nosso centro aqui em O, beleza? A partir disso aqui, a gente vai formar outra figura, de tal modo que, por exemplo, esse lado aqui que a gente vai construir agora, ó, em relação a outra figura, eles têm que ser paralelos, tá? Ou seja, eles têm que estar a uma mesma distância. Então, eu vou pegar, por exemplo, daqui, ó, até aqui, ó, desse ponto aqui, até esse ponto aqui, tem que ser paralelo desse ponto aqui até o ponto aqui homotético que eu vou fazer, né? Tem que ser do mesmo tamanho, não pode ser de tamanhos diferentes, né? Então, mais ou menos isso daqui, ó. Fui lá, construir, opa, saiu um pouquinho fora aqui. Acontece, né? Quando é ao vivo é diferente. Beleza. A gente vai construir agora em relação aos vértices, esse vértice aqui, né? Então, a gente vai pegar daqui, ó, e vamos até lá, ó, a esse vértice aqui. Lembrando que as distâncias têm que ser as mesmas, né? Então, a gente vai construir aqui, ó. Olha só para vocês verem. Então, tá aqui, ó. Esse daqui em relação a esse daqui, né? A gente vai construir esse lado aqui agora, ó. Tem que ser também paralelo, né? Então, nós vamos construir ele aqui, ó. Tá aqui o pontinho aqui, né? E agora, esse daqui, em relação a esse aqui embaixo, também a gente vai construir ele de tal forma, de tal forma que eles também sejam paralelos, né? O professor esqueceu e empolgou. O ponto é bem aqui, né? E também esse daqui de baixo, nós também vamos fazer eles paralelos. Então, tá aí, ó. Tá aí uma figura homotética em relação à outra, né? Nesse caso aqui, pessoal, se fosse pegar aí, não daria nem um dobro, né? A razão de semelhança entre eles, né? Porque para ser o dobro, eu teria que dobrar o tamanho aqui desse lado aqui, ó. Por exemplo, em relação a esse outro lado aqui, tá? Meninos, fica muito ruim porque aqui não é o quadro, né? No quadro lá branco fica bem melhor, mas através dos exemplos aqui vai ficar mais claro ainda para vocês, tá? Então, como aqui no exemplo aqui dessa figura, né? Eu creio que dá para imaginar aí que a figura ABC, né? Que é o triângulo ABC, é a figura original, e o A', B', e aqui seria o C', né? Nada mais é aí que a figura ampliada, né? Utilizando aí a ideia de homotetia, né? O que dá para a gente notar? Que esse lado, ele é paralelo a esse lado AB é paralelo ao lado A', B', e que esse lado aqui, que seria o BC, ele é paralelo ao B' e aqui o C', tá bom? Por meio de homotetia, a gente pode formar umas sequências de figuras homotéticas, né? E há duas formas de homotetia, né? A homotetia direta e a inversa, né? Então, a gente tem a direta aqui à esquerda, que a gente fez agora, e a inversa aí é inversão em relação aos segmentos de reta, né? Vocês viram que a gente fez lá no vértice, naquele ponto O, né? E a figura ficou à direita, né? A ampliação aí ficou à direita da figura original. Nesse caso, você tem uma figura, por exemplo, à esquerda, você faz a figura direita do ponto O, ou vice-versa. A figura está do lado direito do ponto O e você vai criar essa figura do lado esquerdo do ponto O, tá bom? Nesse caso, você vai estar criando aí a figura inversa, né? Aí, então, a homotetia inversa que você vai estar utilizando, beleza? Aqui tem mais um exemplo, né? A gente tem aqui mais um triângulo ABC,
né? A gente tem uma ampliação do triângulo ABC, que é o A', B', C', né? Aqui tá as três questões que tem que ser levantadas aqui, né? A gente sempre tem que ter esse ponto O aí como sendo a nossa origem, né? No caso, o triângulo ABC é a figura original e o triângulo A', B', C' é a figura homotética, né? Então, quando a gente faz a homotetia, a gente se baseia em uma figura original, né? Ou seja, para a gente fazer uma redução, ou seja, para a gente fazer uma ampliação. Os números pelo qual a gente multiplica o tamanho dessa figura são chamados de razão de homotetia, né? Nesse caso aí, a gente duplicou a figura original e nesse caso a gente determina que a razão, né, homotética é 2, né? Então ela valerá 2, então o meu K vale 2, beleza? Aqui tem mais dois exemplos aqui utilizando aqui retas, né, pessoal? A gente tem aqui, né, a origem em O, a gente tem o ponto P e o ponto P' à esquerda, né? Com centro em O, né, e razão 2, e a gente já tem aqui a homotetia com centro em O e a razão 1/3, né? O que está acontecendo aqui, né? A gente tem ali dois casos, né? A gente tem aqui, a gente tem ali, deixa eu fazer uma reta aqui bem feitinha, né? Aqui a gente tem que, eita, o meu mouse aqui não está querendo funcionar aqui. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, meninos. A gente tem aqui nossa reta, a gente tem aqui o nosso ponto O, e eu quero, por exemplo, determinar uma razão para esse ponto O em relação ao meu ponto P, né? Eu quero, por exemplo, uma razão igual a 3. Então, eu vou pegar aqui do ponto O até o ponto P, esse tamanho aqui vale 1, e eu vou replicar aqui até dar o valor 3. Aqui até aqui é 2, e daqui até aqui é 3, então eu teria, por exemplo, um ponto P', né? Então eu tenho que o segmento OP, ele nada mais é, né? O segmento aqui OP, ele nada mais é do que uma ampliação em relação ao segmento O', o segmento OP', né? Então, ele nada mais é que uma ampliação. E, nesse caso, essa ampliação possui uma razão aí de tamanho 3, né? E o mesmo acontece para aquela outra figura que está ao lado, né? Aquele outro segmento de reta, de tal maneira aqui que, esse caso, a razão seria de 1/3, né? Então, eu tenho ali o centro em O, eu tenho o ponto P, e eu quero uma razão homotética de 1/3, né? Então, eu vou dividir de O até P em 3 partes iguais e vou pegar a primeira parte ali, no caso, que é referente ao segmento P', tá bom? Pessoal, a gente viu, né, que uma homotetia um segmento de reta é levado a outro segmento de reta paralelo ao primeiro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o segmento PQ tem que ser paralelo ao segmento P', Q', né? E o segmento, por exemplo, QR tem que ser paralelo ao segmento Q', R', né? Eles têm que ser aí paralelos. Outra coisa que é importante é que a imagem de um ângulo por meio de uma homotetia é outro ângulo congruente ao original. Ou seja, os ângulos homotéticos, né? Os ângulos aí das figuras homotéticas, eles têm que ser congruentes à figura original, né? Então, não adianta nada, por exemplo, eu ter um triângulo com ângulo de 80 graus, né? O seu ângulo correspondente ter outra medida de ângulo. Então, as medidas têm que ser exatamente iguais, tá? Nesse caso aqui, esse aqui fica mais um pouquinho complicado de explicar para vocês. Eu vou pular essa parte aqui, tá? Mas vai ficar legal aqui. Então, ó, você tem as 3 primeiras propriedadezinhas aí, pessoal, a respeito da homotetia, né? Das figuras homotéticas. Então, o primeiro caso, os ângulos correspondentes, eles têm que ser congruentes. Os segmentos correspondentes, eles têm que ser paralelos, e a razão entre suas medidas é sempre a mesma e igual à razão da homotetia, né? Então, a gente tem o seguinte, né? A pergunta para a gente responder. Então, polígonos homotéticos são sempre semelhantes? Com certeza, né? Mas a recíproca, ela não é verdadeira, né? Nem sempre, né, um polígono semelhante será também homotético, né?
Agora a gente vai construir uma figura, né? Então, queremos ampliar o polígono ABCDE e em seguida reduzi-lo, como devemos proceder? Então, primeira coisa, né? A gente tem a figura aqui, ó, ABCDE, né? Então, como que a gente faz aqui? Primeiro, a gente constrói, né, as retas que pega do ponto O, né, até o vértice A, do ponto A até o vértice B, do ponto A até C, D e E, beleza? Feito isso, né, o nosso próximo passo seria, né, a gente marcar um ponto em A' sobre a reta OA, de modo que OA seja igual ao tamanho da razão de semelhança entre eles, né, e isso tem que ser válido para todos os outros pontos. Como assim, professor? Vou explicar para vocês aqui. Vai ficar um pouquinho extenso, mas dá para explicar. Ó, vamos pegar a mesma figura lá. Aquela figura ela é até melhor para a gente fazer aqui a razão de homotetia entre elas. Então, vou desenhar ela aqui. Ó. A gente tem aqui, ó, aqui, aqui. Depois a gente faz isso aqui, ó, aqui. A gente faz isso. Depois a gente faz isso aqui. Beleza. Aí a gente tem aqui os vértices A, o vértice B, ali é o C, aqui é o vértice D e o vértice E. Beleza? Aqui existe dois casos que a gente pode fazer, né? A gente pode usar aqui tanto ampliação quanto redução, né? Vamos trabalhar aqui com a hipótese de ampliação. Então, a primeira coisa, a gente vai marcar um ponto O qualquer, fora do desenho. Então, por exemplo, quero marcar esse ponto O aqui. Beleza, está aqui meu ponto O, que é a minha origem, o meu centro, né? E a partir desse ponto O, eu vou criar, né, alguns feixes de reta que vai passar tanto pelo ponto O quanto pelos vértices da minha figura. Vou até deixar destacado em vermelho os vértices da minha figura. Então, ele vai passar pelo vértice A, vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Fechou? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, então. Vamos pegar aqui na cor vermelha. Então, eu vou partir aqui do ponto O e vou passar pelo vértice A. Olha aqui para vocês verem como que ele vai ficar. Dessa maneira aqui, ó. Exatamente desse jeitinho aqui. Beleza? Depois, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar lá do vértice O e, a partir do vértice O, eu vou construir até o vértice B, né? Aqui não vai caber aqui no próprio desenho, não tem problema não. De O até B, né? Então, tem o segmento OB. O mesmo vai acontecer em relação ao vértice C. Vocês viram que na figura, meninos, tá tudo pontilhadinho, bonitinho, né? Aqui não teve jeito de fazer. Não tem esse recurso, mas, enfim. Então, a gente tá fazendo aqui do jeito que dá, né? Então, eu venho aqui e faço outro feixe, né? Tudo certo, tranquilo. Vou pegar agora novamente do vértice O e vou até o vértice D. Tá, beleza aqui também o vértice D. E depois do vértice O até o vértice E. Tá aqui no vértice E. Beleza. Fechou aqui no vértice E. Sempre lembrando que a gente tem aqui, ó, nosso feixe aqui passando por O, né? Pelo nosso centro aqui. E eles cortando aqui em cima dos vértices, né? Então, a gente tem aí essa ideia aí em relação à homotetia, né? Vou passar aqui, ó, porque os feixes eles vão passar aqui por debaixo das retas, né? Cada um aqui no seu quadrado, né? Então tá tudo certo aqui, ó. Acho que ficou mais fácil de enxergar aí. Beleza? E aí eu, por exemplo, eu quero uma ampliação. Sei lá, eu quero uma redução, né? Ampliação acho que aqui tá um pouquinho mais fácil. Então eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, meninos. Vou até colocar destacado em outra cor. Vou pegar esse tamanho aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu colocar na outra cor aqui. Deixa eu colocar na cor azul. Vou pegar, por exemplo, esse tamanho aqui do vértice C e eu quero essa distância daqui até aqui. Beleza? Esse aí vai ser o nosso parâmetro. Essa distância aqui, pessoal, vai ser onde eu vou marcar o meu vértice C'. Vou vir aqui, ó.
e vou marcar o meu vértice C'. Aqui, ó, marquei o pontinho, esse aqui é o meu C'. Vou pegar esse mesmo tamanho aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, nele, e vou vir aqui, vou marcar ele, por exemplo, em B. Fechou? Marquei ele em B. Vou lá e vou marcar o meu vértice, o quê? O meu vértice B', bem lá naquele pontinho. Aqui vai ficar bem facinho de vocês entenderem, ó. B'. Vou fazer o mesmo procedimento em todos os casos. Vou pegar aqui o A agora, ó, e vou marcar aqui o meu A'. Sempre lembrando que tem que ser do mesmo tamanho, né? Esse tamanho aqui em específico, pessoal, que é a nossa razão de semelhança, né? Vou vir aqui a marcar o vértice A'. Vocês vão ver que vai formar a mesma figura, né? Utilizando a ideia aí de homotetia, beleza? Depois eu marquei A', B', C', vou marcar o vértice D', ó. Fui lá, vou marcar o vérticezinho D', mesmo tamanhozinho ali do azul, ó. E, por fim, né, vou marcar o vértice E'. Pegando o vértice ali, né, o tamanho tem que ser o mesmo. Foi. Pronto. Então, eu tenho aí todos os pontos, né? O que eu tenho a partir desses pontos? Eu tenho a figura, eu tenho uma ampliação da figura utilizando o quê? A homotetia, né? Vou formar aqui agora, eu vou juntar os vértices só para vocês verem. Pegando aqui de A, né, até o B, ó. Vocês vão notar que é uma ampliação. Depois eu vou pegar de B e vou até o C. Depois eu vou de C até o D. Depois de... desculpa, eu esqueci de colocar aqui. Aqui é o E', né? Depois de D' até E'. E depois, né, de A' até E'. Beleza? Olha só para vocês verem. Não houve uma ampliação assim, muito grande, né? Daria para a gente calcular nossa razão aí, né? Nesse caso. Dá um pouquinho de trabalho, mas nota-se aí sim, né? Que o A', B', C', D', E', né? É uma ampliação de A, B, C, D, E, né? Então, esse daí que é a homotetia, né? O que é bem, mas bem legal mesmo. E é exatamente o procedimento que está sendo explicado aqui, ó. Só que aqui, pessoal, como é feito assim usando computador, usando algum aplicativo, alguma coisa, né? Usando algum programa, fica perfeito, né? Olha só para vocês verem, ó, tem a redução ali, né? Que é o A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, D duas linhas. Aqui, ó, a redução em relação à figura original. E esse azul é a ampliação em relação à figura original. Aqui mais alguns casos, né? Usando motetia, né? Nesse caso usando curva. E é isso, beleza? Então, bora realizar algumas tarefas, né? Então, as tarefas vão estar aí na página 176, questão 1 e 2, fechou? Então, valeu, porque senão o vídeo fica muito grande.